Mensagem dia 26/3/2014. Tão logo juntos estaremos por toda a eternidade na glória de Deus Pai. Quando a conversa é de suma importância, com diplomacia é que se escreve. Foi assim e assim também sempre será contigo, irmão, quando pegas a caneta. Veja que não é qualquer um que vem escrever tudo isso que já escreveste e que vens escrevendo. Foi preciso que ao longo dos anos viesse a aprender a ser a pessoa que hoje és, irmão Pedro II. Esse título só se dá para um ser fiel a Deus, e tu és esse profeta que jamais fez o que quis, sempre pedindo a Deus o que deve fazer, nada faz sem sua ordem. Então também tem que ser tratado como um grande e ilustre homem. Irmão, já paraste para ver tudo o que já escreveste? Neste mundo, outro maior do que a vossa senhoria jamais escreveu. São José, porque sou tratado assim, se me acho uma pessoa tão simples no meio do povo? Isso se dá pela tua humildade, não que não mereças, por seres assim simples. É nisso que se mostra a grandeza de um homem que sabe o que diz e não tropeça em nada. Mesmo antes que já estejas aqui junto conosco, já estás nessa direção. Não existe outro caminho que te leva a não mais tropeçar. Como exemplo de um pai de família, és considerado o único nesses tempos de tanta desobediência e de maldade, onde sempre, irmão, foges de tudo isso para servir a Jesus sacramentado com o máximo de respeito. Por isso tratamos de Vossa Senhoria, merecedor de todos os planos de Deus, que se dá todo o direito de se tratar assim. Veja, meu irmão, nós que já estamos livres de toda esta maldade que cresce dia após dia, podemos assim falar contigo livremente, por seres o único canal entre o céu e a terra, que tão logo juntos estaremos por toda a eternidade, na glória de Deus Pai, como já estamos. José, esposo de Maria e Pedro II. Vejam vocês essa mensagem de 2014, o título dela, né? Tão logo juntos estaremos por toda a eternidade na glória de Deus Pai. Mas o início dessa mensagem, quando a conversa é de suma importância, com diplomacia é que se escreve. Foi assim e assim também será, sempre será contigo, irmão, quando pegas na caneta. É com diplomacia que se escreve. Não é uma brincadeira. Não é palavras em vão, né, que muitas pessoas fizeram isso. Quando se ouvia o profeta falar, da boca dele, quando era brincadeira, mas quando ele estava falando sério, era sério. Os conselhos, quando falava sobre a igreja, sobre o que pertence a Deus, era sério, não era brincadeira. E muitas pessoas levaram para o lado da brincadeira, né? É com diplomacia. Vejam vocês que agora, há muito pouco tempo, aconteceu novamente isso, né? A pessoa não quer ser reconhecida para aquilo que foi predestinado, né? Então, quando eu sou chamado para alguma coisa, eu tenho que aceitar, principalmente quando tenho convicção do chamado, né? O profeta, na época, em 1972, foi chamado por Jesus para servi-lo. Depois de muito tempo, recebeu o título de Papa. Mas como aqui São José fala, né? Pela humildade dele, ele não se via assim. Mas só que quando Deus chama, não tem que querer, né? Foi como Jesus falou, foi eu que te escolhi, não foi tu que me escolhesse. Então aqui tinha na época a dona Cristina, muitas pessoas conhecem ela, do Paraná. E quando o pai recebeu esse título de Papa, ela começou a chamar de Vossa Senhoria. E o Papa deu uma chamada nela, não quero que me trate assim. Eu quero ser simples, quero ser humilde. E logo em seguida Jesus chamou a atenção dele, tu tens que aceitar. Não foi tu que escolhesse, eu que te escolhi. Então está aqui, ó, Vossa Senhoria. Irmão, já paraste para ver tudo que já escreveste? Neste mundo, outro maior do que a Vossa Senhoria jamais escreveu. São José, chamando de Vossa Senhoria, né? Então tem pessoas hoje que querem trabalhar para Deus, mas não querem ser reconhecido como um servo de Deus. Como daí? Quer ser reconhecido como? Então, outras mensagens, o pai comentava, né, com Jesus. Ele falava, eu falo com o Senhor, ele disse, tu fala comigo? Não, eu falo contigo, tu me ouves, né? Então Jesus, quando precisava dar uma chamada de atenção, dava também.
E o pai sempre se dizia, né? Eu quero ser humilde, eu quero ser simples, eu não sei quem eu sou. Na verdade, eu não sei quem eu sou. Agora eu pergunto para os meus irmãos, nós sabemos quem nós somos? Nós aqui, família Conceição. Eu não sei quem eu sou realmente. Porque cada dia é uma surpresa, cada dia surgem fatos que deixam a gente de cabelo em pé. Só temos uma certeza, que foi Deus que tocou em nosso coração, isso eu tenho certeza, né? Agora, quem eu sou realmente eu não sei também. Acredito que meus irmãos são iguais. Mas sabemos que Deus tocou em nós. E como não fazer o trabalho que nós temos que fazer, então? Como não chamar a atenção quando precisa ser chamada a atenção? Como deixar correr solto algo que está errado, se eu vejo que está errado? Eu vivi 50 anos ao lado do profeta, sendo educado por ele. Jesus vinha chamando a atenção dele em tudo que era preciso. Ele passava para nós, nós víamos com os nossos olhos. Não era uma história que nos contaram. Nós estávamos vendo acontecer. Como hoje eu posso deixar passar em branco isso? Eu vou ser cobrado lá na frente, né? Se formos comparar aí histórias, quando Moisés também, né? Vivia ao lado do faraó, e o faraó tinha mais amor por ele do que pelo próprio filho. Mas quando soube que ele era um enviado de Deus, rejeitou ele. Como ele deixou de ser o Moisés, daquele momento que ele soube quem era Moisés? Vê como o ser humano é ingrato, né? Quando se sabe que é tocado por Deus, querem rejeitar, querem manipular, querem dizer que não é bem assim. E Deus, através de Moisés, mostrou o poder que ele tem. Pragas e mais pragas para tentar amolecer o coração do faraó, né? E não teve jeito. Por último, a próxima praga que vier agora é pela tua própria boca, que foi lá eliminar os primogênitos, né? Então, hoje, nós temos aqui a história, se o pai, vamos comparar aí o pai como Moisés, o profeta Moisés, ficou quem? O Josué, sou eu, são meus irmãos, mas ficamos. Nós temos que dar andamento a essa obra, não podemos aceitar as coisas tomarem um rumo diferente, porque nós somos responsáveis também agora, não somos mais inocentes, né? Se eu sei que algo não pode acontecer num santuário e eu permito que isso aconteça, eu não sou mais inocente, eu vou ser cobrado depois. Então eu tenho que fazer o meu papel. Quando as pessoas às vezes me ligam, né? Eu tenho carinho por ti, eu agradeço porque eu sei que preciso de oração. Que o inimigo não vai deixar muito barato isso também para nós aqui, né? A família. Nós somos atacados de todos os lados. Mexem com o nosso emocional, mexem com os nossos filhos, como o Alex acabou de falar, eles são jovens, não têm a experiência que nós já temos, né? Então é fácil de eles serem enganados pelo inimigo. E ali praticar um erro, talvez não era necessário praticar, mas são inocentes nessa parte, porque o inimigo ele é astuto, ele consegue enganar as pessoas. Agora nós também somos enganados, quando a gente percebe o que está acontecendo, a gente se ajuda um ao outro aqui, né, os irmãos, e a gente tem esse amor por vocês também. Quando a gente chama atenção ali no santuário de certas pessoas, eles levam para o lado contrário, que nós estamos sendo radicais, estamos sendo autoritários, estamos sendo intransigentes, né? Estamos querendo ser melhor que os outros. Não é nada disso, só estamos fazendo o nosso papel. Se eu botar uma pessoa, se eu tiver uma empresa, eu botar alguém para administrar minha empresa, eu vou querer que ele administre a minha empresa, não que ele deixe que os funcionários vão administrar, né? É ele que tem que administrar quem eu botei lá. E Jesus, quando chamou o profeta para tocar essa obra em frente, levantou essa obra, a palavra viva de Deus, quantas pessoas foram tocadas, né? Realmente tocadas mesmo, mudaram suas vidas, e hoje tem essa esperança de encontrar aqui essa mesma atitude que o profeta tinha. Se nós deixarmos isso mudar, essas pessoas vão para onde? Vão procurar quem? Está aqui, ó. Isso se dá pela tua humildade, não que não mereças, por seres assim simples. É nisto que se mostra a grandeza de um homem que sabe que diz, e não tropeça em nada. Mesmo antes que já estejas aqui junto conosco, já estás nessa direção. Não existe outro caminho que te leva a não mais tropeçar. Não existe outro caminho a não ser esse que nós estamos. Não aqui só o santuário, onde vocês estão também, mas este caminho da verdade. Esse caminho de ser obediente a Deus. E não de se deixar levar pelas coisas do mundo. Então, para muitas pessoas dizem que é fácil a vida que a gente leva. E é fácil mesmo. É muito fácil. Outro dia eu estava meditando lá na minha casa,
não, a cadeira que eu tenho lá, a cadeira do papai que chamam, né? Muito confortável, e eu fiquei pensando, como Deus é maravilhoso e quanta mordomia eu tenho, que muitas pessoas talvez nunca tiveram e nunca vão ter, né? Só por obedecer a Ele. Quantas pessoas não alcançaram o que a gente já vive, já estamos vivendo? Não temos um patrão que está nos cobrando, né, o tempo todo ali, não temos que cumprir horário. Saudável, a família inteira é saudável, uma família unida, uma família bonita, todos, né, com suas casas, com seus filhos. Erros, não vamos entrar nesse mérito, porque erros todos têm. Não existe quem não erre nesse mundo, mas nós temos que louvar a Deus e agradecer dia e noite por tudo que nós temos. Uma vida tranquila. Imagine uma vida lá na Rússia, uma vida lá na Venezuela, comendo animais mortos lá já para poder sobreviver, ou então fugindo da guerra o tempo todo. E nós, o que nós temos aqui? Só o que nós precisamos fazer é manter o que Deus nos deu, que Ele disse que vai ser assim no paraíso, né? Tudo vai estar pronto, é só manter, só cultivar aquilo que está lá plantado e viver, mas viver para Ele, obedecer a Ele. E o que custa a gente praticar isso aqui já, meu Deus? O que custa nós sermos irmãos? Já falei outras vezes também, o que custa a gente se cumprimentar com um abraço, com um beijo, uma troca de carinho, esse calor humano que precisamos um do outro, mas a maldita da malícia já vem em seguida. Já vem a maldade na cabeça das pessoas, né? Então fica mais difícil. Mas se nós não praticarmos isso daqui, como vamos viver lá dessa forma, lá do outro lado? E Jesus disse que vai ser dessa forma. Então nós temos que discernir bem isso, né? Honrar aquilo que Deus nos deu, nos manter firmes. Aqui eu já falei semana passada sobre o santuário. O padre Geraldo agora está viajando, foi lá visitar os irmãos dele. Não sei qual a atitude que ele vai tomar, se ele vai ficar, se não vai ficar. Não sentamos ainda para conversar novamente sobre isso. Mas se ele estiver ouvindo, né, que ele reflita muito bem nisso. Olha a vida que nós temos aqui. Olha a vida que o Senhor tem aqui. A tranquilidade, a mansidão, o amor que todos dedicaram e continuam dedicando, né? Então, às vezes, por um ato de teimosia, por um ato de soberba, sei lá, por não querer aceitar a proposta que está imposta, né? Vai deixar tudo isso. Eu acredito que nós não podemos mudar. Como muitas pessoas me ligaram, eu estou explicando com o maior do carinho, sem atacar ninguém, mas estou falando a verdade. Nós não podemos mudar nada aqui do santuário. Nós não temos essa autonomia para mudar aquilo que o profeta deixou. Nós temos que cumprir o que está aqui, manter da forma que ele deixou. Então, tem outra mensagem que Jesus fala: se até agora, com tudo isso que viste, a sagrada face, a palavra de Deus, a sagrada arca, mais de 1 milhão de pessoas convertidas, mais de 4.000, são 4.708 mensagens, mais de 1 milhão de palavras, esse santuário, essa vida dessa família, se tudo isso ainda não serviu como exemplo, então não conheces nada de mim, não enxergasses nada até agora, né? Então, isso eu não estou falando para nos engrandecer, só estou falando a verdade. Nós temos que aceitar aquilo que nós somos, senão é uma falsa modéstia também, né? Eu não quero ser conhecido assim, eu não quero assim, então isso é uma falsa modéstia. A gente ser modesto é uma coisa, mas aceitar aquilo que Deus diz, nós temos que aceitar. Então, pensem todos nisso.